Olá, meu nome é Beni Oliveira e hoje a gente vai fazer um desenho e fala. Na verdade, não é bem um desenho e fala, porque é um speed painting. Eu nomeei o arquivo aqui de comentando em alta velocidade, mas não vai ser em tão alta velocidade assim. Esse aqui é um desenho que eu fiz dos personagens da Moshan Tongxie, que que tem alguns livros, né, que você pode ler no Wattpad. Essa é uma fanart do anime barra novel, Tianguan Sifu, que também pode ser chamado de Heaven's Official Blessing em inglês, ou sei lá, bendição, não sei, do oficial celeste, sei lá, eu não lembro como é o nome em português, mas ninguém usa o nome em português, as pessoas chamam de TGCF ou Heaven's Official Blessing. Então aqui a gente tem o processo de sketching, né? Eu geralmente faço dois sketches, você pode ver que tem uma linha um pouco mais clarinha, que foi do primeira base, que é só pra eu botar a posição dos personagens e eu saber mais ou menos onde eles vão estar. E agora em azul eu vou dando mais forma, mas assim, o meu sketch ele ainda é bem sujo. Ele pode ser ainda mais sujo do que isso, na verdade. E eu comecei a testar umas cores, na verdade eu estou usando um pack de brushes que é o Max Pack Essentials, que eu comprei. E eu queria dar umas testadas nesse pack de novo, porque eu tinha comprado faz um tempo, mas eu dei uma ignorada. E aí eu meio que começo a modelar as camadas, né? Então assim, as coisas estão em camadas diferentes. O cenário fundo está em uma camada, a palha em cima do negócio está em uma camada, o Xelian e a carroça estão em outra camada. Mas como você pode ver, eu vou pintando meio solto, assim, não tem uma ordem muito certa de, de como definir as coisas. E eu tava testando um pouco as cores, assim, eu fiquei um pouco paranoica com essa ilustração. Eu queria que ela fosse. Na verdade, eu não sei se eu fiquei exatamente satisfeita com o resultado, porque eu queria que as cores fossem mais vívidas e tal. Mas eu não consegui chegar ao ponto onde eu queria. Inclusive, eu reparei que as escalas de cor de amarelo não são muito grandes, né? Então aí eu dei uma testadinha pra luz pra ver se funcionaria, mas era só um testezinho mesmo. Então eu vou e bloco as cores em cima com a linha do esboço bem clarinha, e eu vou em vários momentos apagando essa linha do esboço, para que eu tenha uma noção realmente de como o desenho vai ficar, né? Isso quando eu não quero fazer um trabalho com line art. Então eu vou fazendo as cores nas camadas e tem algumas coisas que eu vou fazendo. Eu tanto vou pintando a camada vou dando luz e sombra na própria camada que eu coloquei, quanto eu posso usar um multiply. Então eu fico brincando um pouco com isso. Às vezes eu não uso nem sequer o multiply, eu gosto de fazer as coisas nas mesmas camadas. Nesse desenho eu tive que fazer usando outras camadas, mas é justamente porque tinha muitos elementos e eu precisava controlar. Tá vendo que eu tô dando agora um azul e um lilás no fundo? Se você consegue ver lá na linha do horizonte, tem um azul bem escuro que eu dei lá atrás. E é justamente para dar essa sensação de profundidade, você vai escurecendo. Tem desenhos que funciona bem você ir em vez do o escuro na frente e o claro atrás. Mas como eles estão muito claros na frente e eu ia dar uma iluminação bem pesada, eu fui colocando as cores no escuro, o fundo no escuro, para dar essa profundidade. As árvores eu não desenhei elas exatamente, eu usei o seletor, para quem não sabe, eu usei o Procreate para fazer esse desenho. E eu acho que as árvores elas saem mais aleatórias quando eu uso o seletor do que quando eu tento desenhar elas. Eu tenho uma tendência a sempre desenhar árvores, os troncos das árvores muito parecidos. Acho que deu para perceber também nesse, né? Mas usando o seletor, pelo menos eu consigo ficar mais aleatória. Então eu dei uma sombra azulada. Eu acho que é bem interessante você usar tons de azul e de lilás para sombrear, a não ser que seja um desenho muito quente. Aí eu acho que usar tons de um marrom alaranjado funciona bem também. Mas nesse caso eu quis ser um pouco mais tradicional e usar as coisas do curso. Tá vendo que eu dei um pouco de amarelo na roupa do Xelian ali, que é porque eu tentei usar um tutorial de coloração, então eu quis dar o branco, não um branco muito limpo, mas um branco. Aí uma camada meio amarelada e depois eu ia fazer uma sombra com um tom meio azulado.
Não sei, eu vi isso em algum lugar, achei interessante, quis replicar. Na verdade, bastante paranoica com as pinturas de Vladimir Volagov. Inclusive, podem procurar aí no YouTube, ele tem vídeos maravilhosos. Vocês podem perceber também, ele é um pintor a óleo, né? Mas vocês podem perceber também que eu não sei muito bem como é que funcionaria essa sombra nessa carroça. Eu fiz um modo meio aleatório, pra ser sincero, eu não tava querendo me preocupar muito com isso. E eu dei umas limpadas nesse multiply, porque eu fiz essa sombra usando um multiply de roxo. E depois eu dei umas sombras, dá pra ver que na verdade eu só limpei, né, com a borracha na camada. Essas partes que tem uma pedra, elevações no solo. Não foi só roxo que eu dei no multiply, nas bordinhas eu dei um amarelo, meio alaranjado, então ficou assim. E agora eu vou começando a... Você pode ver que eu passo outra camada em cima, porque eu acho que tava muito chama, tava muito alaranjado o chão. Tava me incomodando um pouquinho. O que mais eu posso falar? Eu tava trabalhando o luz das botas, detalhe da carroça. Eu gosto muito de fazer madeira. Não sei se sou a melhor pessoa fazendo isso, mas eu gosto muito de fazer as linhas da madeira, deixar a madeira mais assim trabalhada, né? Também gosto. Aí agora eu já comecei a dar o azulado, tá vendo que tá um azulado na roupa do Xilian? Acho que fica legal você trabalhar branco com sombras mais azuladas e um pouco de amarelo, um pouco de laranja. Também é muito que você vê em pinturas, não digo impressionistas, mas essa tendência de usar cores muito vibrantes hoje em dia, como o próprio Vladimir Volagov. Então, eu peguei um multiply e dei uma camada meio alaranjada para fazer uma sombra nos rapazes, tá vendo? Porque como eles estão... A luz está vindo, mas não tá batendo direto neles. Eu queria essa luz mais vindo de trás, né? Deu pra ouvir meu pai falando? Não vai dar pra editar. Mas, enfim. Aí agora eu pego a camada de iluminação e coloco em adicionar. Eu não uso luz indireta nem nada, eu uso adicionar. E vou dando uma borrada assim nas laterais, só pra não ficar tão duro, né? Apesar de que eu gosto muito de umas sombras mais duras. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse meu momento comentado. Não sei se ajudou, mas é isso. Obrigada.